Uma esposa que estava trabalhando secretamente como empregada doméstica em um motel viu acidentalmente o seu marido entrando no quarto com a amante. Ela, furiosa, foi. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol da manhã atravessava as cortinas de seda do apartamento na Barra da Tijuca, enquanto Teodora Mendonça de Albuquerque preparava mais um elaborado café da manhã para seu marido, Perseus. 25 anos de casamento haviam estabelecido uma rotina quase cronometrada. Às 6h30, ela acordava para preparar as frutas, o pão integral na chapa e o café coado no filtro de pano, exatamente como ele gostava. Aos 45 anos, Teodora mantinha a mesma dedicação dos primeiros anos de casamento. Seus cabelos castanhos, agora com alguns fios grisalhos estrategicamente cobertos pela coloração, feita religiosamente a cada mês no salão do shopping, emolduravam um rosto que ainda guardava a jovialidade de quando conhecera Perseus na faculdade de administração que ela nunca chegou a concluir. "Bom dia, meu amor", disse Perseus, entrando na cozinha já completamente arrumado em seu terno italiano impecável. Aos 48 anos, ele mantinha a postura altiva que o destacava como um dos principais executivos do maior banco do país. Teodora serviu-lhe o café e sentou-se à sua frente, como fazia todas as manhãs. Perseus estava pensando em retomar alguns projetos pessoais. Ela começou hesitante. "Agora que as meninas já estão crescidas, talvez eu pudesse..." "Teodora, você sabe que não precisa trabalhar." Ele a interrompeu, sem desviar os olhos do celular. "Acabei de ser promovido a diretor executivo. Nosso padrão de vida vai melhorar ainda mais. Que tal reformar o apartamento? Você sempre quis mudar aquela bancada da cozinha." O sorriso de Teodora vacilou por um momento, mas ela se recompôs rapidamente. Havia aprendido ao longo dos anos a mascarar suas frustrações com um sorriso educado. Suas filhas, Manuela e Isadora, já estavam na faculdade, Manuela cursando medicina e Isadora, direito. O apartamento de 280 metros quadrados, com vista para o mar, estava impecável graças à sua supervisão constante da funcionária. Suas tardes eram preenchidas com pilates, café com as amigas no shopping e eventuais trabalhos voluntários na paróquia do bairro. Uma vida perfeita aos olhos de todos, mas que começava a sufocá-la. "Vou passar o dia no escritório hoje", Perseus anunciou, levantando-se. "Temos uma reunião importante com investidores internacionais. Não me espere para jantar." Teodora observou o marido sair, carregando sua pasta de couro italiana e ajeitando a graveta de seda. Caminhou até a varanda e ficou observando enquanto ele entrava em seu BMW último modelo. Era a terceira noite naquela semana que ele chegaria tarde. Sozinha no apartamento silencioso, Teodora começou sua rotina diária. Supervisionou a arrumação dos quartos pela funcionária, organizou o cardápio da semana e separou as roupas para a lavanderia. No entanto, algo estava diferente. A promoção de Perseus, que deveria ser motivo de comemoração, havia trazido uma mudança sutil, mas perceptível em seu comportamento. As ligações durante o dia cessaram. Os almoços de domingo com a família tornaram-se cada vez mais raros. E quando estava em casa, Perseus passava horas trancado no escritório, alegando estar em videoconferências com a matriz em São Paulo. Naquela tarde, durante seu habitual café com as amigas no shopping, Teodora observava distraidamente o movimento das pessoas. Marlene, sua amiga mais próxima desde os tempos de colégio, notou seu olhar perdido. "Theo, você não está bem. O que está acontecendo?" "Não é nada, Lene. Só cansaço. Te conheço há mais de 30 anos. Esse olhar não é de cansaço. É de tristeza." Teodora suspirou profundamente, permitindo-se pela primeira vez verbalizar seus sentimentos. "É o Perseus. Desde a promoção ele está diferente. Mais distante, mais controlador. Outro dia comentei sobre fazer um curso de gastronomia e ele disse que era perda de tempo, que eu deveria me concentrar em manter a casa em ordem." Marlene franziu o senho, pousando sua xícara de café na mesa. "E você vai aceitar isso?" A Teodora que eu conheci na adolescência nunca deixaria ninguém dizer o que ela pode ou não pode fazer.
Aquela Teodora ficou no passado, Lene. Agora sou esposa do diretor executivo Perseus Mendonça de Albuquerque. Tenho um papel a cumprir, uma imagem a manter. E a sua felicidade também ficou no passado? A pergunta de Marlene atingiu Teodora como um tapa. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu questionar as escolhas que a trouxeram até ali. Não que não amasse suas filhas, ou não tivesse orgulho da família que construiu, mas em algum momento do caminho havia perdido a si mesma. Naquela noite, deitada sozinha na cama king size do quarto principal, Teodora ficou revirando as palavras da amiga em sua mente. O apartamento silencioso parecia amplificar seus pensamentos. As fotos de família dispostas pelos móveis, antes motivo de orgulho, agora pareciam contar a história de uma mulher que foi gradualmente desaparecendo por trás do papel de esposa e mãe perfeita. Perseus chegou tarde, como havia avisado. O cheiro suave de um perfume diferente do seu pairou no ar quando ele passou pelo quarto em direção ao banheiro. Mas Teodora fingiu dormir. Era mais fácil assim. Mais fácil do que confrontar as mudanças, do que admitir que seu casamento perfeito começava a mostrar rachaduras que nem toda a sua dedicação conseguia esconder. Mas naquela noite, enquanto o marido ressonava ao seu lado, Teodora tomou uma decisão. Não sabia ainda qual seria o primeiro passo, mas tinha certeza de uma coisa: precisava recuperar o controle de sua própria vida. A questão era: como fazer isso sem destruir tudo o que havia construído nos últimos 25 anos? Na manhã seguinte, Teodora acordou com uma energia diferente. Perseus já havia saído para mais um dia de reuniões, deixando apenas o aroma de sua colônia importada no ar. Ela abriu as cortinas do quarto e observou o mar da Barra da Tijuca, que parecia mais agitado que o normal, refletindo sua própria inquietação interior. Depois de servir o café da manhã para Isadora, que ainda morava em casa enquanto cursava o último ano de Direito, Teodora decidiu fazer algo que não fazia há anos: caminhar sozinha pela praia. O dia estava típico do inverno carioca: sol forte, temperatura agradável e uma brisa suave vinda do mar. "Mãe, está tudo bem?" perguntou Isadora, estranhando ver a mãe se preparando para sair àquela hora. "A senhora nunca sai de manhã." "Está sim, filha. Só preciso arejar um pouco a cabeça." Durante a caminhada, Teodora observava os vendedores ambulantes montando seus pontos. Os surfistas pegando as primeiras ondas do dia. As pessoas correndo com seus cachorros. Uma vida pulsante acontecia ali todas as manhãs, enquanto ela se dedicava a manter a perfeição de seu lar. Parou em um quiosque para tomar água de coco e notou um anúncio colado no vidro. "Precisa-se de camareira. Hotel Majestic. Experiência não necessária. Ótimo ambiente de trabalho." O hotel ficava a poucos quarteirões de sua casa, um estabelecimento tradicional e discreto, frequentado principalmente por executivos em viagem de negócios. Algo naquele anúncio chamou sua atenção. Talvez fosse o destino, talvez fosse apenas sua mente procurando uma saída, mas Teodora guardou o número de telefone em seu celular. Em casa, enquanto organizava o cardápio do jantar com a funcionária, seu celular tocou. Era Manuela, sua filha mais velha. "Mãe, você não vai acreditar, consegui a vaga na residência médica." "Que maravilha, meu amor. Seu pai vai ficar tão orgulhoso." "Na verdade, ainda não contei para ele. Desde que começou nesse cargo novo, mal consigo falar com o pai. Outro dia mandei mensagem dizendo que precisava conversar, e ele respondeu que estava muito ocupado com uma tal de Yasmin, a nova assistente executiva." Teodora sentiu um aperto no peito. Yasmin. Era a primeira vez que ouvia esse nome, mas Perseus nunca mencionava assuntos do trabalho em casa. Na verdade, Perseus não mencionava mais nada em casa. Naquela tarde, depois de muito hesitar, Teodora ligou para o número do anúncio. Para sua surpresa, foi chamada para uma entrevista no dia seguinte. Inventou uma desculpa para Perseus sobre um novo projeto na paróquia e preparou-se para seu primeiro passo em direção à independência. O Hotel Majestic, apesar de sua fachada imponente, tinha uma entrada de serviço discreta por onde Teodora entrou na manhã seguinte. Foi recebida por Dona Jurema, uma senhora de seus 60 anos que comandava a equipe de governança com pulso firme, mas olhar gentil. "Então a senhora nunca trabalhou fora de casa?"
Perguntou Dona Jurema, analisando o currículo improvisado que Teodora havia preparado. Não, mas administro minha casa há 25 anos. Sei organizar, limpar, passar. E por que quer trabalhar agora? A pergunta pegou Teodora de surpresa. Por um momento, pensou em inventar uma desculpa, mas algo no olhar compreensivo de Dona Jurema a fez optar pela verdade. Porque preciso me encontrar novamente. Preciso ter algo que seja só meu. Dona Jurema sorriu, como se entendesse perfeitamente o que Teodora queria dizer. Começamos na segunda-feira. O horário é das 7 às 15 horas. Vai dar tempo de estar em casa antes do seu marido, não se preocupe. No caminho de volta para casa, Teodora sentia uma mistura de euforia e medo. Como explicaria o dinheiro extra? Como manteria essa vida dupla? Mas pela primeira vez em anos, sentia-se viva, dona de suas próprias escolhas. Ao chegar em casa, encontrou Isadora estudando na sala. Mãe, o pai ligou. Disse que vai jantar em casa hoje e quer conversar com a senhora. O coração de Teodora acelerou. Perseus nunca queria conversar. Em 25 anos de casamento, as conversas sempre foram sobre assuntos práticos, contas, eventos sociais, compromissos das meninas. Perseus chegou pontualmente às 20 horas, algo raro nos últimos meses. Trazia consigo uma garrafa de vinho francês e um sorriso que Teodora não via há tempos. Querida, tenho uma surpresa, anunciou ele, servindo o vinho. Fui convidado para assumir a diretoria internacional do banco. Vamos nos mudar para Londres. O copo de vinho tremeu na mão de Teodora. Londres? Mudar-se? Agora que finalmente estava tomando as rédeas de sua vida? Mas, e as meninas? E nossa vida aqui? Perguntou ela, tentando ganhar tempo. As meninas já estão encaminhadas. Manuela na residência, Isadora terminando a faculdade. Está na hora de pensarmos em nós dois. Você sempre quis conhecer a Europa, não é mesmo? Teodora observou o marido falando animadamente sobre os planos, sobre como ela poderia frequentar os melhores chás da tarde de Londres, fazer compras em Harrods, ter uma vida ainda mais luxuosa. Mas tudo que ela conseguia pensar era no emprego que começaria na segunda-feira, na sensação de independência que havia experimentado naquela manhã. Preciso pensar um pouco, disse ela, para a surpresa de Perseus. Pensar? Mas é a oportunidade das nossas vidas. O que há para pensar? É uma decisão importante, Perseus. Preciso de um tempo para assimilar. Perseus franziu o senho, um gesto que Teodora conhecia bem. Ele não estava acostumado a ser contrariado, especialmente por ela. Você está estranha, Teodora. Primeiro aquela história de fazer curso, agora isso. O que está acontecendo? Nada, respondeu ela, forçando um sorriso. Só preciso de tempo. Naquela noite, deitada na cama enquanto Perseus trabalhava no escritório, Teodora pensava em como sua vida havia mudado em apenas 2 dias. O emprego no hotel, a proposta de Londres, as mudanças no comportamento do marido, tudo parecia estar chegando a um ponto de ebulição. A questão era, ela estava pronta para lidar com as consequências de suas escolhas? Segunda-feira chegou com a promessa de mudança que Teodora tanto ansiava. Às 6h30, como de costume, preparou o café da manhã para Perseus, que continuava entusiasmado com a possibilidade da mudança para Londres. Já pensou melhor sobre nossa conversa? Perguntou ele, ajustando a gravata bordô que ela havia lhe dado no último aniversário de casamento. Ainda estou processando a ideia, respondeu Teodora, verificando o relógio discretamente. Às 7h precisaria estar no Hotel Majestic. Não demore muito para decidir. O banco precisa de uma resposta até o final do mês, disse ele, beijando-a rapidamente antes de sair. Assim que Perseus saiu, Teodora se apressou em trocar de roupa. Optou por algo simples e discreto, diferente das roupas de grife que costumava usar. Deixou um bilhete para Isadora, dizendo que havia ido à academia e saiu pela primeira vez para seu novo trabalho. O Hotel Majestic revelou-se um ambiente completamente diferente de tudo que Teodora conhecia. Dona Jurema a apresentou à equipe. Severina, uma pernambucana de sorriso fácil, Claudete, que trabalhava ali há mais de 2 décadas, e Janaína, uma jovem mãe solteira que fazia faculdade à noite. Hoje você vai acompanhar a Severina, orientou Dona Jurema.
Aprenda bem porque amanhã já começa sozinha. O trabalho era fisicamente exigente, mas Theodora descobriu que gostava da sensação de cansaço ao final de cada quarto arrumado. Era diferente da exaustão mental que sentia em casa, tentando manter as aparências de um casamento que já não era mais o mesmo. Na hora do almoço, sentada com as outras camareiras na área de serviço, Theodora ouvia as histórias de suas colegas. Histórias de luta, de superação, de mulheres que não tinham escolha senão serem fortes. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se parte de algo real, sem máscaras sociais. A senhora é diferente, comentou Severina durante o trabalho. Dá para ver que não precisava estar aqui. Todos precisamos de algo, Severina. Às vezes não é dinheiro, é dignidade. Os dias foram passando e Theodora desenvolveu uma rotina. Saía de casa logo após Perseus, trabalhava no hotel até às 15 horas e estava em casa a tempo de manter as aparências. O dinheiro que ganhava, guardava em uma conta secreta que abriu com a ajuda de Marlene. Numa quinta-feira particularmente movimentada, Theodora foi designada para arrumar a suíte presidencial. O hóspede havia saído para uma reunião e ela tinha ordens de deixar tudo impecável para seu retorno. Ao entrar no quarto, seu coração parou. Sobre a mesa de trabalho, havia uma pasta com o logotipo do banco onde Perseus trabalhava. Na cama desfeita, um perfume familiar, o mesmo que sentia nas camisas do marido ultimamente. Suas mãos tremiam enquanto arrumava os lençóis. Foi quando encontrou um brinco embaixo do travesseiro, um pequeno diamante em formato de gota. Na mesinha de cabeceira, uma nota fiscal de um restaurante da noite anterior. Jantar para 2, vinho importado, sobremesa compartilhada. Theodora sentou-se na beirada da cama, tentando controlar a respiração. Naquele momento, Severina entrou no quarto. Dona Theodora, a senhora está bem? Está pálida. Severina, preciso que me faça um favor. Que horas o hóspede deste quarto volta? Segundo a recepção, tem reserva para jantar às 20 horas. Deve voltar só depois. Theodora assentiu, uma ideia formando-se em sua mente. Terminou de arrumar o quarto mecanicamente, sua cabeça fervilhando de pensamentos. À noite, vestiu-se com esmero. Um vestido preto básico, mas elegante, brincos de pérola, o perfume francês que Perseus havia trazido de sua última viagem. Vou jantar com Marlene, avisou a Isadora, que estudava para as provas finais. O restaurante do Hotel Majestic era conhecido por sua discrição. Theodora escolheu uma mesa parcialmente escondida por uma grande samambaia, de onde podia observar a entrada. Às 20h15, seu coração quase parou. Perseus entrou, impecável em seu terno italiano, acompanhado por uma jovem que não aparentava ter mais de 25 anos. Yasmin, a nova assistente executiva. Theodora observou, paralisada, enquanto eles se acomodavam em uma mesa reservada. Perseus puxou a cadeira para ela, um gesto que há anos não fazia com a esposa. Yasmin sorriu, ajeitando os cabelos longos e lisos. No lóbulo de sua orelha, um pequeno diamante em formato de gota. O maitre aproximou-se da mesa de Theodora. A senhora deseja fazer seu pedido? Não, respondeu ela, sua voz surpreendentemente firme. Já vi tudo o que precisava ver. Ao sair do restaurante, Theodora não sentia raiva, nem tristeza. Sentia uma estranha sensação de libertação, como se as últimas amarras que aprendiam a uma vida de aparências tivessem finalmente se rompido. Em casa, sentou-se na varanda de seu apartamento de luxo, observando as luzes da cidade. 25 anos de casamento, 2 filhos, incontáveis jantares preparados com carinho, festas sociais, sorrisos forçados. Tudo havia sido construído sobre uma base que agora se revelava falsa. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Perseus. Reunião se estendeu. Não me espere para dormir. Theodora olhou para a mensagem e, pela primeira vez, permitiu-se sorrir. Não um sorriso de felicidade, mas de determinação. A decisão sobre Londres acabava de ser tomada, mas não da forma que Perseus esperava. Na manhã seguinte, Theodora acordou antes do despertador. Perseus havia chegado tarde e agora dormia profundamente, o mesmo perfume da noite anterior ainda em suas roupas. Ela preparou o café da manhã como sempre fazia, mas dessa vez cada gesto carregava um significado diferente.
Bom dia, querido, disse ela quando Perseus finalmente apareceu na cozinha. Como foi a reunião ontem? Produtiva, respondeu ele distraído com o celular. O projeto de Londres está avançando rapidamente. Precisamos dar uma resposta até a próxima semana. Sobre isso, Theodora começou, servindo-lhe café. Precisamos conversar. Perseus ergueu os olhos do celular, surpreso com o tom firme na voz da esposa. Claro, mas agora preciso correr. Tenho uma videoconferência em 15 minutos. Com a Yasmin? O nome caiu entre eles como uma bomba. Perseus congelou com a xícara a meio caminho da boca, seus olhos finalmente encontrando os de Theodora. Como eu sei? Isso importa, Perseus. O que importa é que eu sei. Sobre os jantares, sobre os encontros no Hotel Majestic, sobre tudo. Theodora, você está confundindo as coisas. Yasmin é minha assistente e temos muitas reuniões de trabalho. Por favor, não me faça de idiota. Theodora o interrompeu, sua voz tremendo ligeiramente. Não depois de 25 anos. Perseus levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando no piso de mármore. Você me seguiu? Contratou alguém para me seguir? Não foi necessário. O destino tem um senso de humor interessante, não acha? Naquele momento, o celular de Perseus tocou. Na tela, o nome de Yasmin piscava insistentemente. Theodora observou enquanto o marido rejeitava a chamada, suas mãos tremendo levemente. Podemos conversar sobre isso à noite, disse ele pegando sua pasta. Agora preciso... Não, Theodora o interrompeu novamente. Não haverá conversa à noite. Não haverá Londres. Não haverá mais mentiras, Perseus. O que você quer dizer? Quero o divórcio. A palavra pairou no ar como uma sentença. Perseus empalideceu pela primeira vez, perdendo sua postura sempre controlada. Você não pode estar falando sério. Temos uma vida juntos, uma família, uma vida de aparências. Uma família que você negligenciou enquanto construía sua nova vida com alguém jovem o suficiente para ser sua filha. Theodora, seja razoável. Você tem uma vida privilegiada, não precisa trabalhar, tem tudo o que quer, exceto respeito, dignidade e amor, ela completou. E sobre não trabalhar, também não é mais verdade. Foi a vez de Perseus parecer confuso. Como assim? Lembra do Hotel Majestic? Trabalho lá há algumas semanas. Como camareira. A confissão atingiu Perseus como um tapa. Ele cambaleou apoiando-se na bancada da cozinha. Você... uma camareira? A esposa de um diretor executivo? Você perdeu o juízo? Não, Perseus. Pela primeira vez em muitos anos recuperei meu juízo. E minha dignidade. Naquele momento, Isadora entrou na cozinha, atraída pelas vozes alteradas. Mãe! Pai! O que está acontecendo? Theodora respirou fundo, virando-se para a filha. Seu pai e eu precisamos conversar com você e sua irmã. Pode chamar a Manuela para vir aqui hoje à noite? Claro, mas... Está tudo bem? Vai ficar, respondeu Theodora, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. Perseus saiu sem dizer mais nada, deixando para trás o café da manhã intocado, e uma Theodora diferente da mulher submissa que conhecera por tantos anos. Naquela tarde, Theodora não foi trabalhar. Ligou para Dona Jurema explicando que precisava resolver questões pessoais urgentes. Em seguida, chamou Marlene. Preciso de um advogado, disse ela assim que a amiga chegou. O melhor que você conhecer. Já não era sem tempo, respondeu Marlene abraçando-a. Tenho exatamente a pessoa certa. Enquanto esperava a chegada de Manuela para a conversa em família, Theodora organizava mentalmente seus próximos passos. Sabia que não seria fácil, que Perseus não aceitaria o divórcio sem lutar, que haveria fofocas e olhares de reprovação em seu círculo social. Mas pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente viva. O medo ainda estava lá, mas agora era sobrepujado por algo mais forte. A certeza de que merecia mais do que uma vida de aparências, mais do que um casamento de mentiras, mais do que ser apenas a esposa troféu de um executivo bem-sucedido. O sol começava a se pôr na Barra da Tijuca quando a campainha tocou. Era Manuela, chegando mais cedo do que o combinado. Ao abrir a porta, Theodora encontrou não apenas preocupação, mas também compreensão nos olhos da filha mais velha. O apartamento na Barra da Tijuca,
Antes palco de tantos jantares sociais e encontros familiares alegres, agora parecia pequeno demais para conter a tensão que pairava no ar. Manuela e Isadora estavam sentadas no sofá da sala, enquanto Teodora caminhava nervosamente de um lado para outro, esperando Perseus chegar. "Mãe, você está nos assustando", disse Manuela, a preocupação evidente em sua voz. "O que está acontecendo?" "Vamos esperar seu pai", respondeu Teodora, olhando pela janela pela 10ª vez em 5 minutos. Às 20h em ponto, Perseus chegou. Seu semblante estava carregado, mas ele mantinha a postura impecável de sempre. Ao ver as filhas na sala, hesitou por um momento. "Precisamos mesmo fazer isso agora, Teodora?" "Sim, Perseus. Elas merecem saber a verdade." Teodora sentou-se em frente às filhas, respirou fundo e começou. "Meninas, seu pai e eu vamos nos separar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora levou as mãos à boca, enquanto Manuela franziu o senho, seus olhos médicos já analisando a situação clinicamente. "Mas, por quê?" perguntou Isadora, sua voz embargada. "Vocês pareciam tão bem." "Pareciam, essa é a palavra-chave", respondeu Teodora. "Por anos mantivemos as aparências. Eu mantive as aparências. Mas seu pai... Não precisa entrar em detalhes." Perseus a interrompeu bruscamente. "Elas merecem saber", rebateu Teodora. "Seu pai está tendo um relacionamento com sua assistente Yasmin." Manuela levantou-se abruptamente. "A Yasmin, aquela que você disse que estava te ajudando com os relatórios internacionais." "Pai, ela tem praticamente a minha idade." Perseus passou as mãos pelo rosto, visivelmente desconfortável. "É mais complicado do que parece." "Não, não é." Teodora o interrompeu. "É exatamente tão simples quanto parece. Mas tem mais. Nos últimos meses, comecei a trabalhar como camareira no Hotel Majestic." "Mãe!" exclamou Isadora surpresa. "Por que você não nos contou?" "Porque precisava fazer isso por mim mesma. Precisava provar para mim mesma que podia ser mais do que a esposa do Perseus." "E foi assim que você descobriu?" perguntou Manuela, as peças se encaixando em sua mente. Teodora assentiu. "O destino tem um senso de humor peculiar." Perseus, que até então mantinha-se em silêncio, explodiu. "Vocês não entendem. Eu construí tudo isso. Dei a melhor educação, o melhor estilo de vida. Com o nosso dinheiro." Teodora o interrompeu. "O dinheiro que eu ajudei você a conquistar, sendo a esposa perfeita, recebendo seus clientes, organizando jantares, cuidando da sua imagem. Não foi só você, Perseus." As meninas observavam a troca de palavras entre os pais como se assistissem a um jogo de tênis, suas cabeças virando de um lado para outro. "E Londres?" perguntou Isadora. "Vocês não iam se mudar?" "Seus planos mudaram", respondeu Teodora, um sorriso triste nos lábios. "Seu pai vai sozinho. Ou talvez não tão sozinho assim." Perseus levantou-se, ajeitando o terno num gesto nervoso. "Isso é ridículo. Vocês não entendem o que está em jogo. Teodora, pense bem no que está fazendo. Você não tem experiência, não tem profissão." "Tenho dignidade", ela respondeu. "E agora tenho um trabalho. Pode não ser glamuroso como ser diretor executivo, mas é honesto." Manuela levantou-se e abraçou a mãe. "Estamos com você, mãe. Não importa o que aconteça." Isadora juntou-se ao abraço, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Perseus observava a cena com uma mistura de raiva e incredulidade. "Vocês vão apoiar essa loucura? Sua mãe está jogando fora 25 anos de casamento." "Não, pai", respondeu Manuela, sua voz firme. "O senhor jogou fora. A mãe só está recolhendo os cacos e construindo algo novo." Perseus saiu batendo a porta, deixando para trás 3 mulheres abraçadas no meio da sala. O som do elevador descendo ecoou no apartamento silencioso. "E agora?" perguntou Isadora, sua voz pequena. "Agora", respondeu Teodora. "Começamos de novo. Amanhã tenho uma reunião com um advogado. Não vai ser fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que quero." Naquela noite, depois que as meninas foram embora, Teodora sentou-se na varanda com uma taça de vinho. As luzes da cidade brilhavam como sempre, mas agora pareciam diferentes. Não eram mais as luzes de uma prisão dourada, mas sim de um mundo de possibilidades que se abria à sua frente.
A primeira semana após a conversa em família foi um turbilhão. Perseus mudou-se para um flat em São Conrado, levando apenas suas roupas e objetos pessoais. O apartamento, antes tão sufocante com sua presença controladora, agora parecia respirar um ar novo. Theodora manteve sua rotina no Hotel Majestic, mas agora sem necessidade de esconder. Suas colegas de trabalho, ao saberem de toda a história, tornaram-se um grupo de apoio inesperado. "A senhora é muito forte, dona Theodora", disse Severina durante o intervalo do almoço. "Muita mulher não teria coragem de fazer o que a senhora fez." "Não é questão de coragem, Severina, é questão de sobrevivência." A reunião com o advogado Dr. Augusto Mendes foi esclarecedora. Perseus havia construído um império financeiro durante o casamento e Theodora tinha direito à metade de tudo. "Ele vai tentar dificultar", explicou o Dr. Augusto. "Vai usar o fato da senhora trabalhar como camareira para tentar diminuir sua participação nos bens." "Não me importo", respondeu Theodora. "Só quero o que é justo." As tentativas de Perseus de manipulá-la começaram logo em seguida. Primeiro, foram as mensagens pedindo para conversarem, dizendo que podiam resolver tudo como adultos. Depois, vieram as ameaças veladas sobre como seria difícil para ela manter o padrão de vida sozinha. "Pense bem, Theodora", disse ele durante uma reunião com os advogados. "Você nunca viveu com menos do que o melhor. Como vai se sustentar com um salário de camareira?" "Vou descobrir", ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria calma. "Assim como descobri que posso viver sem você." À noite, sozinha em seu quarto, Theodora permitia-se sentir o peso de suas decisões. Não era fácil reconstruir uma vida aos 45 anos, mas cada pequena conquista diária a fortalecia. Marlene tornou-se uma presença constante, trazendo não apenas apoio emocional, mas também oportunidades práticas. "Lembra da dona do buffet que sempre contratávamos para os eventos da paróquia?", perguntou ela durante um café da tarde. "Ela está precisando de alguém para ajudar na organização dos eventos. Alguém com seu bom gosto e experiência em receber." Theodora sorriu. Anos organizando eventos sociais e jantares importantes finalmente poderiam se transformar em uma profissão real. O processo de divórcio seguia seu curso, com Perseus alternando entre tentativas de reconciliação e ameaças veladas. Mas Theodora mantinha-se firme, surpreendendo a todos com sua serenidade. "Como você consegue?", perguntou Isadora uma noite enquanto jantavam juntas. "Não sente medo?" "Sinto medo todos os dias, filha, mas agora é um medo diferente. Antes eu tinha medo de viver, agora tenho medo de não viver o suficiente." As notícias sobre seu divórcio e seu trabalho como camareira espalharam-se rapidamente pelo seu antigo círculo social. Algumas amigas se afastaram, chocadas com o declínio social de Theodora. Outras, surpreendentemente, aproximaram-se mais. "Você nos mostrou que nunca é tarde para recomeçar", disse Regina, uma antiga amiga do clube durante um almoço. "Meu marido acha que estou louca, mas me matriculei na faculdade de psicologia." O trabalho no Hotel Majestic continuava, agora não mais por necessidade de independência financeira, mas por escolha. Havia algo gratificante em fazer um trabalho honesto, em ver o resultado imediato de seus esforços. "A senhora não precisa mais trabalhar aqui", comentou Dona Jurema um dia. Com o acordo do divórcio. "Preciso sim", interrompeu Theodora. "Preciso da dignidade que este trabalho me dá." Em casa, Theodora começou a fazer pequenas mudanças. Trocou os porta-retratos com fotos do casamento por fotos suas com as filhas. Pintou as paredes da sala de um tom mais vibrante. Transformou o escritório de Perseus em seu próprio espaço, onde começou a estudar gestão de eventos. Uma manhã, arrumando um dos quartos do hotel, Theodora encontrou um livro esquecido por algum hóspede. Era um romance sobre uma mulher que, aos 60 anos, decidiu fazer uma viagem sozinha pela Europa. Nas páginas amareladas, encontrou uma frase sublinhada que a fez sorrir. Nunca é tarde para escrever uma nova história. Naquela noite, sentada em sua varanda redescorada com plantas e almofadas coloridas, Theodora abriu seu notebook e começou a planejar seu futuro. Não era o futuro que havia imaginado por 25 anos, mas pela primeira vez era um futuro verdadeiramente seu.
3 meses haviam se passado desde o início do processo de divórcio. O outono chegava ao Rio de Janeiro, trazendo uma brisa mais fresca e novos ares para Theodora. O trabalho com o buffet de eventos começava a decolar, e ela descobriu que tinha verdadeiro talento para transformar ocasiões especiais em momentos memoráveis. Em uma tarde particularmente agitada no Hotel Majestic, enquanto organizava um dos quartos para um evento corporativo, Theodora ouviu uma voz familiar no corredor. Ainda não acredito que encontrei você depois de tanto tempo. Ao se virar, deparou-se com Hugo Vasconcelos, seu primeiro namorado dos tempos de faculdade. Os anos haviam sido gentis com ele. Os cabelos grisalhos nas têmporas lhe davam um ar distinto, e o sorriso continuava o mesmo que havia conquistado seu coração aos 18 anos. Hugo, o que você está fazendo aqui? Sou o novo diretor de marketing da empresa que está organizando o evento de hoje. Ele respondeu, seus olhos verdes brilhando com a mesma intensidade de antigamente. Mas a verdadeira pergunta é: o que você está fazendo aqui, Theodora Mendonça de Albuquerque? Antes que pudesse responder, Dona Jurema apareceu no corredor. Dona Theodora, preciso da senhora na suíte presidencial. Temos uma situação com o ar-condicionado. Me desculpe, Hugo, preciso ir, disse ela, sentindo o rosto corar como uma adolescente. Podemos tomar um café depois do seu expediente? Ele perguntou, antes que ela se afastasse. Prometo não demorar mais de 25 anos para te encontrar de novo. Theodora sorriu, surpreendendo-se com a facilidade com que as borboletas no estômago retornaram. Às 15h30 no café da esquina? O resto do dia passou como um borrão. Theodora se pegava relembrando os tempos da faculdade, quando ela e Hugo planejavam viajar o mundo juntos. O namoro havia terminado quando ele conseguiu uma bolsa para estudar na França, e ela, pressionada pela família, escolheu ficar no Brasil com Perseus. No café, Hugo a esperava com 2 cappuccinos e uma fatia de torta de chocolate. Você ainda gosta de chocolate, não é? Perguntou ele, puxando a cadeira para ela sentar. Algumas coisas nunca mudam, respondeu ela, sentindo-se estranhamente à vontade. A conversa fluiu naturalmente, como se os anos não tivessem passado. Hugo contou sobre seu casamento de 20 anos, que havia terminado há 2 anos, sobre seus 2 filhos já adultos, sobre sua carreira internacional que o trouxera de volta ao Rio. E você? Perguntou ele. Como está o Perseus? Theodora respirou fundo e contou sua história. Para sua surpresa, não sentiu vergonha ou tristeza ao falar sobre seu trabalho como camareira, sobre o divórcio em andamento, sobre sua redescoberta pessoal. Você está ainda mais bonita do que antes, disse Hugo, seus olhos fixos nos dela. Tem algo diferente, uma luz própria. A luz de quem finalmente se encontrou, ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. O café se estendeu por 2 horas, e só terminou porque Hugo tinha uma reunião inadiável. Posso te ligar? Perguntou ele já na porta do café. Depois de 25 anos, acho que mereço mais que uma ligação, respondeu ela rindo. Que tal jantar amanhã? No caminho para casa, Theodora sentia-se leve, quase flutuando. Era como se o universo estivesse conspirando a seu favor, trazendo de volta não apenas um rosto do passado, mas a lembrança de quem ela era antes de se perder no papel de esposa perfeita. Em casa, encontrou Manuela esperando por ela. Mãe, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Encontrei um fantasma do passado, respondeu Theodora, ainda sorrindo. Um fantasma muito bem conservado, por sinal. Enquanto contava à filha sobre o encontro com Hugo, Theodora percebeu que pela primeira vez desde que decidira se divorciar, estava verdadeiramente animada com o futuro. Não era apenas a possibilidade de um novo romance, mas a sensação de que a vida ainda guardava surpresas maravilhosas. Você vai aceitar o jantar? Perguntou Manuela, contagiada pela alegria da mãe. Vou, respondeu Theodora, surpreendendo-se com sua própria certeza. Acho que está na hora de descobrir que outros capítulos a vida reservou para mim. Naquela noite, deitada em sua cama, Theodora não conseguia dormir. Lembranças do passado misturavam-se com as possibilidades do futuro. Em sua mesa de cabeceira, o livro sobre a mulher que viajara pela Europa aos 60 anos parecia piscar para ela, lembrando-a
de que nunca é tarde para recomeçar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Hugo. Obrigado por hoje. Por me fazer lembrar quem eu era e me mostrar quem você se tornou. Até amanhã. Theodora sorriu para o teto de seu quarto, sentindo-se novamente como a jovem de 18 anos que acreditava que o mundo estava cheio de possibilidades. A diferença é que agora ela sabia que realmente estava. O jantar com Hugo estava marcado no restaurante Fasano, no Arpoador. Theodora passou a tarde entre o trabalho no hotel e os preparativos para a noite. Escolheu um vestido azul marinho que havia comprado recentemente, bem diferente dos tailleurs comportados que Perseu sempre aprovava. A senhora está linda, comentou Severina quando Theodora se despedia no final do expediente. Parece até que tirou 20 anos do rosto. O comentário a fez sorrir. De fato, sentia-se mais jovem, mais leve, como se estivesse se reconectando com uma versão de si mesma que havia ficado adormecida por muito tempo. No restaurante, Hugo já a esperava. Vestia um blazer casual sobre uma camisa branca, os cabelos grisalhos nas têmporas, brilhando sob a luz suave do ambiente. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram de uma maneira que fez o coração de Theodora disparar. Você está deslumbrante, disse ele, beijando-a no rosto. O jantar transcorreu como se os 25 anos que os separavam nunca tivessem existido. Conversaram sobre suas vidas, seus filhos, suas experiências. Hugo contou sobre sua carreira internacional, os anos morando em Paris, o divórcio amigável após perceber que ele e a ex-esposa haviam se tornado mais amigos que companheiros. E agora, o que te trouxe de volta ao Rio? Perguntou Theodora, degustando um risoto de aspargos. A princípio, o trabalho, mas agora... Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Estou começando a achar que foi o destino. O vinho, a conversa e a química entre eles fizeram a noite passar como um sopro. Quando saíram do restaurante, Hugo sugeriu uma caminhada pela praia do Arpoador. A noite estava agradável, com uma brisa suave vinda do mar. Caminharam descalços pela areia, carregando os sapatos nas mãos, como dois adolescentes em um primeiro encontro. Lembra quando fazíamos isso na faculdade? Perguntou Hugo. Fugíamos das aulas para ver o pôr do sol aqui. E você sempre dizia que um dia ia me levar para ver o pôr do sol em outros lugares do mundo, completou Theodora. Ainda posso, disse ele, parando de caminhar e virando-se para ela. Se você quiser. O momento ficou suspenso entre eles, carregado de possibilidades. Hugo se aproximou lentamente, seus olhos pedindo permissão. Theodora sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de medo e expectativa tomando conta dela. O beijo foi suave, tímido como um primeiro beijo deveria ser. Quando se separaram, ambos sorriam como adolescentes. Desculpe, disse Hugo. Talvez seja muito cedo. Não, interrompeu Theodora. É o momento perfeito. No caminho de volta para casa, Theodora pensava em como a vida era surpreendente. Há 4 meses, estava presa em um casamento sem amor, vivendo uma vida que não era verdadeiramente sua. Agora, estava redescobrindo não apenas o amor, mas principalmente a si mesma. Em casa, encontrou uma mensagem de seu advogado. Perseus havia finalmente concordado com os termos do divórcio. A notícia, que há algumas semanas teria causado ansiedade, agora trazia apenas alívio. Seu celular vibrou com uma mensagem de Hugo. Obrigado por me fazer acreditar em recomeços. Podemos repetir amanhã? Antes de responder, Theodora foi até a varanda de seu apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, cheia de promessas e possibilidades. Pegou o livro sobre a mulher que viajara pela Europa e abriu em uma página aleatória. O amor, assim como a vida, não tem idade para florescer. Às vezes precisa apenas da estação certa. Sorrindo, digitou sua resposta. Amanhã, depois de amanhã e todos os dias que você quiser. Naquela noite, Theodora dormiu com um sorriso nos lábios. Seus sonhos não eram mais sobre o passado que havia perdido, mas sobre o futuro que estava construindo. Um futuro onde ela era a protagonista de sua própria história, não apenas a coadjuvante na história de outra pessoa. O perfume de Hugo ainda estava em sua pele, misturando-se com o cheiro da brisa do mar, criando uma fragrância que cheirava a liberdade, a recomeço e, principalmente, a felicidade.
O mês de outubro chegou trazendo mudanças significativas para a vida de Theodora. O divórcio foi finalizado oficialmente, e com ele veio não apenas sua independência financeira, mas também a liberdade para tomar suas próprias decisões. Seu trabalho com o buffet de eventos crescia rapidamente. Depois de organizar com sucesso 3 casamentos e 2 eventos corporativos, Theodora começou a construir uma reputação sólida no mercado. Suas experiências anteriores como anfitriã de eventos sociais provaram-se invaluáveis. "Você tem um dom natural para isso", comentou Cristina, a dona do buffet, durante a organização de um evento particularmente desafiador. "Consegue antecipar problemas antes mesmo deles acontecerem." No Hotel Majestic, Theodora decidiu reduzir sua carga horária para apenas 2 dias por semana. Não por necessidade financeira, mas por gratidão ao lugar e às pessoas que haviam sido fundamentais em sua transformação. "A senhora não precisa mais trabalhar aqui", disse Dona Jurema, quando Theodora comunicou sua decisão. "Preciso sim. Preciso lembrar sempre de onde tirei forças para recomeçar." Seu relacionamento com Hugo florescia naturalmente. Ele a surpreendia com pequenos gestos. Um livro interessante deixado em sua mesa no hotel, mensagens carinhosas durante o dia, jantares surpresa após um dia cansativo de trabalho. Numa tarde de sábado, enquanto organizavam juntos um piquenique no Parque Lage, Hugo fez um convite que pegou Theodora de surpresa. "Preciso ir a Paris mês que vem, para uma série de reuniões", disse ele, enquanto servia vinho em suas taças. "Gostaria que você viesse comigo." Theodora sentiu seu coração acelerar. Paris havia sido um sonho de juventude, abandonado quando escolheu ficar com Perseus. "Hugo, eu tenho compromissos, trabalho." "Theodora", ele a interrompeu suavemente. "Você passou 25 anos colocando a vida dos outros na frente da sua. Está na hora de realizar seus próprios sonhos." Naquela noite, sozinha em casa, Theodora refletia sobre o convite. Suas filhas haviam notado sua hesitação durante o jantar em família. "Mãe, você precisa ir", disse Manuela, enquanto ajudava a limpar a cozinha. "Já está mais que na hora de viver suas próprias aventuras." "Mas e o trabalho, os eventos?" "A Cristina vai entender", respondeu Isadora. "Além disso, são só 2 semanas. Paris no outono, mãe." "Com um homem que claramente te adora." O sorriso de Isadora era contagiante. Suas filhas, que inicialmente hesitaram com a ideia de ver a mãe em um novo relacionamento, agora eram as maiores incentivadoras. Na segunda-feira seguinte, durante seu turno no hotel, Theodora recebeu uma visita inesperada. Perseus apareceu no corredor do quarto que ela estava arrumando. "Então é verdade", disse ele, olhando ao redor com desdém. "Você realmente continua trabalhando aqui, mesmo depois do divórcio." "O que você quer, Perseus?" "Soube que você está saindo com Hugo Vasconcelos", ele disse, seu tom carregado de ironia. "Voltando ao passado, Theodora." "Não, Perseus. Pela primeira vez estou seguindo em frente." Algo na firmeza de sua voz fez Perseus recuar. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. "Você está diferente." "Estou sendo eu mesma. Talvez pela primeira vez em 25 anos." Depois que Perseus saiu, Theodora percebeu que seu encontro com ele não havia despertado nenhuma das antigas inseguranças. Estava realmente livre. Naquela noite, durante um jantar romântico no apartamento de Hugo, ela deu sua resposta. "Sim, quero ir a Paris com você." Os olhos de Hugo brilharam com a mesma intensidade de 25 anos atrás. "Tem certeza?" "Tenho. Está na hora de fazer aquela viagem que adiamos há tanto tempo." Enquanto Hugo a beijava, Theodora pensou em como a vida tinha seus próprios planos. Às vezes, era preciso perder tudo que se conhecia para encontrar tudo que se poderia ser. Em sua bolsa, o passaporte nunca usado, presente de Perseus de anos atrás, finalmente teria sua primeira stamp. Não como a esposa de um executivo em viagem de negócios, mas como uma mulher livre, pronta para sua própria aventura. O perfume de Hugo, misturado ao aroma do jantar e ao vinho francês, criava uma atmosfera de promessas e possibilidades. Paris os esperava, mas Theodora sabia que sua verdadeira viagem de descoberta havia começado meses atrás, em um corredor do Hotel Majestic. O outono parisiense pintava as ruas com tons dourados e vermelhos, quando Theodora e Hugo
desembarcaram no aeroporto Charles de Gaulle. O frio suave e a garoa fina criavam uma atmosfera romântica que parecia saída de um filme. "Bem-vinda à Cidade Luz", disse Hugo, entrelaçando seus dedos aos dela enquanto atravessavam o saguão do aeroporto. O pequeno apartamento que Hugo havia alugado ficava no Marais, um dos bairros mais charmosos de Paris. Do balcão do quarto, Theodora podia ver os telhados de zinco típicos da cidade, e ao longe, a torre da Catedral de Notre-Dame em reconstrução. "É ainda mais bonito do que eu imaginava", sussurrou ela, enquanto Hugo a abraçava por trás. "E você ainda não viu nada." Os dias em Paris se dividiam entre os compromissos profissionais de Hugo e as explorações de Theodora pela cidade. Enquanto ele participava de reuniões, ela se perdia pelas ruelas do Marais, descobrindo pequenas boulangeries, cafés aconchegantes e livrarias antigas. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto saboreava um café no histórico Café de Flore, Theodora recebeu uma mensagem de Manuela. "Mãe, aconteceu algo que você precisa saber. A Yasmin estava grávida do pai. Ela perdeu o bebê e ele está arrasado." A notícia atingiu Theodora como um soco no estômago. Não pela perda em si, mas pela constatação de como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse continuado naquele casamento. "Está tudo bem?" perguntou Hugo, chegando para encontrá-la após sua última reunião do dia. "Sim", respondeu ela, guardando o celular. Só percebendo como às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho certo. Naquela noite, durante um jantar em um pequeno bistrô próximo ao rio Sena, Hugo surpreendeu Theodora com uma proposta. "Que tal estendermos nossa estadia? Tenho uma proposta para abrir uma filial da empresa aqui em Paris. Poderíamos passar mais tempo, explorar a cidade direito?" "Hugo, eu tenho trabalho no Rio, as meninas." "Não precisa ser permanente." Ele a interrompeu suavemente. "Poderíamos ficar alguns meses, ver como nos sentimos. Você poderia usar esse tempo para estudar gastronomia francesa, aperfeiçoar seu trabalho com eventos." A ideia era tentadora. Theodora pensou em como sua vida havia mudado nos últimos meses. De esposa troféu a camareira, de camareira a organizadora de eventos e agora a possibilidade de estudar gastronomia em Paris. "Preciso pensar", respondeu ela, embora seu coração já soubesse a resposta. Na manhã seguinte, durante uma visita ao Museu d'Orsay, Theodora parou diante de um quadro de Monet. As cores suaves do impressionismo, a luz difusa, a sensação de movimento contida na tela, tudo parecia refletir sua própria transformação. Seu celular vibrou com uma mensagem de Isadora. "Mãe, vai fundo. A senhora merece todas as aventuras do mundo. Eu e a Manu damos conta das coisas por aqui." No hotel, mais tarde, Theodora fez algumas ligações. Cristina, do buffet, não apenas apoiou sua decisão, como sugeriu uma parceria futura, interessada na experiência que Theodora poderia trazer da França. Dona Jurema, ao saber da notícia, riu do outro lado da linha. "Eu sabia que a senhora ia voar alto, Dona Theodora. Só não imaginava que seria tão literalmente." À noite, durante um passeio de barco pelo Sena, Theodora deu sua resposta a Hugo. "Sim, vamos ficar. Por alguns meses, para começar." O sorriso de Hugo iluminou a noite parisiense. As luzes da cidade refletiam nas águas do rio, criando um espetáculo de cores e brilhos que parecia celebrar sua decisão. "Sabia que dizem que Paris é a cidade dos eternos recomeços?" perguntou Hugo, abraçando-a. "E dos amores adiados?" completou ela, sorrindo. "Não mais adiados", respondeu ele, beijando-a sob a luz da Torre Eiffel. Naquela noite, em seu pequeno balcão no Marais, Theodora escreveu um e-mail para suas filhas, contando sobre sua decisão. Ao terminar, percebeu que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de mudar, de recomeçar, de acreditar que merecia mais da vida. O vento suave de Paris brincava com seus cabelos, trazendo consigo o aroma de croissants frescos da padaria da esquina. Em algum lugar, um acordeão tocava La Vie en Rose. Theodora sorriu, pensando em como a vida tinha formas curiosas de nos levar exatamente para onde deveríamos estar. 6 meses se passaram desde que Theodora decidiu estender sua estadia em Paris. O inverno chegava ao fim,
e os primeiros sinais da primavera começavam a colorir os jardins do Luxemburgo, onde ela costumava caminhar todas as manhãs antes de suas aulas na Le Cordon Bleu. O curso de gastronomia revelou-se mais desafiador e gratificante do que ela imaginava. Suas mãos, antes acostumadas apenas a supervisionar o trabalho dos outros, agora conheciam intimamente o processo de fazer um croissant perfeito ou uma delicada mousse au chocolat. Numa manhã particularmente agitada na escola de culinária, Theodora recebeu uma ligação de Marlene. Perseus está se mudando para Londres com Yasmin, disse sua amiga sem rodeios. Achei que você deveria saber. A notícia, que meses atrás teria causado turbulência em seu coração, agora provocava apenas uma leve ondulação de pensamentos. Espero que sejam felizes, respondeu sinceramente. Em seu pequeno apartamento no Marais, agora decorado com uma mistura de objetos franceses e brasileiros, Theodora construía sua nova vida. Hugo passava a maior parte das noites ali, enchendo o espaço com risadas e projetos para o futuro. Recebi uma proposta interessante, disse ele durante um jantar que Theodora havia preparado, colocando em prática suas novas habilidades culinárias. A empresa quer que eu assuma definitivamente a operação europeia. Theodora pausou, a colher de sua sobremesa suspensa no ar. E o que você respondeu? Disse que precisava consultar a pessoa mais importante da minha vida primeiro. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som distante dos sinos de Notre-Dame. Theodora pensou em sua vida no Rio, nas filhas, no trabalho que havia começado a construir. Hugo, eu... Não precisa responder agora. Ele a interrompeu gentilmente. Mas quero que saiba que, dessa vez, não vou para lugar nenhum sem você. Naquela noite, em uma videochamada com Manuela e Isadora, Theodora compartilhou suas dúvidas. Mãe, a senhora já percebeu que essa é a primeira vez que está realmente pensando em si mesma? Observou Manuela. Como assim? Antes era sempre sobre o pai, sobre nós, sobre o que os outros iam pensar. Agora é sobre o que a senhora quer. Isadora concordou. E Paris combina tanto com você, mãe. Nunca te vi tão feliz. As palavras das filhas ficaram ecoando em sua mente. No dia seguinte, durante sua aula de pâtisserie, enquanto trabalhava na delicada massa de um millefeuille, Theodora percebeu que a resposta estava ali, em suas mãos cobertas de farinha, no cheiro de manteiga francesa no ar, no som do francês que agora compreendia sem esforço. À noite preparou um jantar especial para Hugo. Quando ele chegou, encontrou a mesa posta com velas, flores e uma garrafa do vinho que haviam compartilhado em seu primeiro encontro em Paris. Isso é uma ocasião especial? Perguntou ele, beijando-a. Pode ser, respondeu ela, servindo o vinho. Se você ainda quiser aquela resposta. Os olhos de Hugo brilharam com expectativa. Quero ficar, disse Theodora. Não só por você, mas por mim. Paris me ensinou que nunca é tarde para começar uma nova história. Hugo a abraçou, girando-a pela pequena sala do apartamento. Do lado de fora, Paris brilhava sob o céu noturno, suas luzes refletindo nas águas do Sena como milhares de estrelas caídas. Vamos precisar de um apartamento maior, disse ele, entre beijos. E eu preciso de um espaço para dar aulas de culinária, completou ela. Tenho alguns projetos em mente. Naquela noite, deitada nos braços de Hugo, Theodora pensou em como a vida era imprevisível. Há um ano, estava presa em uma vida que não era sua, tentando manter aparências que a sufocavam. Agora, estava prestes a começar um novo capítulo em Paris, a cidade que sempre representou seus sonhos adiados. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marlene. Acabei de comprar passagens para te visitar no verão. Preciso conhecer essa nova Theodora pessoalmente. Sorrindo, ela respondeu. Nova não. Apenas a Theodora que sempre existiu, mas estava esperando o momento certo para florescer. Um ano havia se passado desde que Theodora decidira fazer de Paris seu novo lar. A primavera chegava mais uma vez à cidade, trazendo consigo não apenas as flores aos jardins do Luxemburgo, mas também a concretização de seus sonhos. No coração do Marais, um pequeno bistrô brasileiro-francês abria suas portas. Maison Theodora misturava a sofisticação da culinária francesa com toques da gastronomia brasileira. As manhãs eram dedicadas a aulas de culinária, onde Theodora compartilhava não apenas receitas, mas sua história de transformação.
Cada prato tem uma história, dizia ela às suas alunas, em sua maioria expatriadas como ela, buscando seu lugar no mundo. Assim como cada um de nós. Hugo, agora oficialmente diretor das operações europeias de sua empresa, havia se tornado não apenas seu companheiro na vida, mas também seu parceiro no negócio. Foi dele a ideia de transformar o espaço acima do bistrô em uma escola de gastronomia especializada em fusion cuisine. Numa tarde ensolarada de maio, Teodora preparava o bistrô para um evento especial. Manuela e Isadora haviam chegado de surpresa, trazendo consigo Marlene e algumas antigas amigas do Rio. "Não acredito que vocês fizeram isso", exclamou Teodora, abraçando as filhas. "Não podíamos perder sua primeira aula oficial como chefe proprietária", disse Manuela, orgulhosa. O espaço estava decorado com uma mistura elegante de elementos franceses e brasileiros. Nas paredes, fotos em preto e branco do Rio de Janeiro se alternavam com imagens de Paris. O aroma de pão fresco se misturava ao cheiro de café brasileiro recém-coado. "Sabe o que mais me orgulha?", comentou Isadora, ajudando a mãe a arrumar as estações de trabalho. "Ver como você transformou sua história em inspiração para outras pessoas." De fato, o bistrô havia se tornado mais que um restaurante. Era um ponto de encontro para mulheres que, como Teodora, buscavam reinventar suas vidas. Nas paredes do banheiro feminino, um mural trazia frases de empoderamento em diferentes idiomas. À noite, após o evento, Hugo surpreendeu a todos com um anúncio. "Aproveito que a família está reunida", disse ele pegando a mão de Teodora, "para fazer um pedido especial." O anel que ele tirou do bolso não era um solitário tradicional, mas uma delicada aliança Art Nouveau, típica do estilo parisiense. "Sei que já vivemos juntos, já construímos uma vida juntos, mas quero fazer isso direito. Teodora, aceita se casar comigo?" As lágrimas nos olhos de Teodora refletiam as luzes do bistrô. "Só se a festa for aqui", respondeu ela, fazendo todos rirem. Mais tarde, após todos terem ido embora, Teodora e Hugo caminhavam de mãos dadas pela margem do Sena. A Torre Eiffel brilhava ao fundo, como uma testemunha silenciosa de sua felicidade. "Você se arrepende de alguma coisa?", perguntou Hugo. "De não ter tido coragem antes", respondeu ela pensativa. "Mas talvez eu precisasse passar por tudo aquilo para estar pronta para isso." No dia seguinte, enquanto preparava a massa de seus famosos croissants, Teodora recebeu uma mensagem inesperada de Perseus. "Soube do seu sucesso em Paris. Parabéns. Você sempre foi capaz de muito mais do que eu permitia ver." Ela respondeu com um simples "obrigada", percebendo que não havia mais mágoa, apenas gratidão pelo caminho que a vida havia escolhido para ela. Em seu escritório no mezanino do bistrô, Teodora mantinha um quadro com a primeira crítica que seu estabelecimento recebeu no Le Figaro. Maison Teodora não é apenas um restaurante, é uma celebração do renascimento feminino, onde cada prato conta uma história de transformação. O sol se punha em Paris, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Do seu lugar privilegiado no mezanino, Teodora observava os clientes chegando para o jantar, as risadas ecoando pelo espaço acolhedor que havia criado. Hugo subiu as escadas, trazendo uma taça de champanhe. "Ao nosso futuro", propôs ele. "A todos os futuros possíveis", respondeu ela, brindando. E ali, no coração de Paris, Teodora finalmente entendeu que sua história não era sobre um recomeço, mas sobre um florescer. Como as flores que todo ano enfeitavam os jardins da cidade, ela apenas precisava da estação certa para mostrar suas verdadeiras cores.